Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje recebendo aqui a presença de Marcelo Beltrão, prefeito da cidade de Jequiá da Praia e presidente da Associação dos Municípios Alagoanos. O nosso assunto é, claro, a situação por que passam os municípios aqui no estado de Alagoas. Prefeito Marcelo, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Alice. Pois é, nós temos aí uma marcha que deve acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 em Brasília. Vai reunir aí praticamente 60% dos municípios brasileiros com presença já garantida. Tem muito o que cobrar? Tem muito o que lutar para os municípios, para os cidadãos que moram nos municípios. Nós temos que uma recomposição do FPM, a desoneração que foi feita no IPI, logicamente uma grande contribuição que os municípios deram para a política econômica nacional, mas que precisa nesse momento que seja compensada, principalmente dos municípios do Norte e Nordeste, porque quando você desonera o IPI no Centro-Sul, que são estados produtores, tanto da linha branca como da linha de automóveis, você desonera o FPM, o IPI, perde no FPM, mas lá você tem uma recomposição no ICMS, e o Nordeste não tem. Então tem um decréscimo muito forte que já tem abalado a economia dos municípios, a marcha, tanto a AMA como a CNM, ela defende os municípios e os municípios aonde moram os cidadãos. E é lá que a gente vai solicitar que esses recursos que foram desonerados, que ele volte de formas compensatórias para o município, para que se possa alavancar as políticas públicas nacionais, de programas que são conveniados com governos federais, que hoje têm sofrido bastante por conta do estrangulamento da receita dos municípios. Prefeito, é muito que se perde com essa desoneração. O Fundo de Participação do município já tem um cálculo que os próprios municípios, sem precisar da desoneração, já não concordavam. Queria que esse fosse acrescido, afinal de contas, muito pouco do que se arrecada do ponto de vista da União chega até o seu destino final por meio dos municípios, que é o serviço direto ao cidadão. É muito o que se perde? Você perde, na maioria, Elias, a capacidade de investimento. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que limita folha de pagamento. E ela é cada vez mais estrangulada. Nós temos, em abril, por exemplo, a receita do FPM foi inferior a abril de 2011. Há 2 anos que se passaram. E você tem despesas compulsórias ao passar dos anos. Posso citar o salário mínimo, por exemplo. 2011, 2012, teve um acréscimo em torno de 15%. Esse ano, mais 9%. E você está trabalhando com a receita de 2 anos passados. Então, isso estrangula, você tem uma receita igual a anos anteriores, com despesas que são despesas compulsórias que vêm aumentando ao longo do tempo. Outro fato é o piso do magistério, por exemplo, que é indexado a uma estimativa de receita. No ano passado foi estimado que teria um aumento no Fundeb de 22%. E, na realidade, o aumento foi de 0,68%. Mas o aumento foi em cima de uma previsão que não foi concretizada. Então, isso estrangula o poder de investimento dos municípios e, logicamente, quem penalizado é a população. Então, precisamos recompor essas perdas. Os convênios também iremos solicitar que eles sejam atualizados. Não se concebe hoje um PSF que custa em torno de 40, 45 mil reais, dependendo da distância do município para a capital, porque você sabe que o profissional, para trabalhar no interior, ele precisa, quanto mais se distancia do seu local da residência, e é outro problema que temos, que é a quantidade de médicos por cidadão no estado de Alagoas, ainda carecem, principalmente à medida que se distancia da capital, a em determinado momento, mesmo tendo dinheiro, poderá não ter a oferta do médico, do profissional, principalmente do médico.
E esse programa, o PSF, ele foi criado há um tempo atrás com uma forma de participação em tripartite, né? Participação dos estados, municípios e governo federal. E a ideia inicial é que 50% fosse custeado pelo governo federal, 25% dos municípios e 25% do estado. E hoje a carga está em mais de 75% com os municípios. E isso também estrangula, né, a capacidade de investimento desse ente federado, que deveria ser o mais fortalecido, porque é lá na ponta, onde está o cidadão que precisa mais da atuação do poder público, está o município, que é o ente mais fragilizado da federação. Você falava em FPM, nós temos municípios aqui como Belém, Colônia de Leopoldina, Feira Grande, Santa Luzia do Norte, Santana do Ipanema, São Brás e Satubas, que não estão recebendo esses recursos. Isso por série de problemas administrativos nos próprios municípios. É possível, mesmo com o FPM reduzido, viver sem ele? Na maioria dos municípios, não. A maioria dos municípios, mais de 60% da receita, da composição da receita do município é o FPM. Né? São municípios que não têm uma capacidade de incrementar a sua receita própria. Como então o município pode se proteger da retirada desses recursos? Há leis que garantam ou que limitem essa retirada, prefeito? Então, a gente tem orientado nesse sentido os gestores que a gente precisa em cada município ou num bloco de municípios uma procuradoria muito forte para atuar nesse sentido e com a velocidade que venha acompanhar e não prejudicar as finanças dos municípios. Existem leis que limitam os bloqueios do fundo de participação e acredito eu que uma medida provisória que foi editada em novembro, que foi transformada em lei em maio desse ano, que facilita o parcelamento, principalmente nesses casos, o parcelamento da Previdência, né? Previdência que vem ao longo do tempo e é outra solicitação na marcha, que é o encontro de contas com a União, né? A CNM fez um estudo que os municípios devem ao governo federal 29 bilhões, mas que o governo federal deve aos municípios mais de 35 bilhões. Então, esse encontro de contas é solicitado pela CNM e acredito eu que a AMA e outras entidades municipalistas dos outros estados irão também pleitear isso junto ao governo federal. Essa conta, em determinado momento, ela é bastante injusta, né? Afinal de contas, tudo que é produzido no país inteiro é produzido nos municípios. Quem leva a menor fatia do que é produzido é exatamente aquele que produz. E cada vez menos, né? E cada vez menos. A gente vê que a política econômica ela vem cada vez mais desfavorecendo as receitas municipais e do Estado. O Estado ainda tem uma capacidade maior até de financiamento, mas os municípios, no que se diz respeito a IPI, desoneração do IPI na linha branca e na linha de automóveis, importante para a população, importante para o consumo, mantém os empregos nos centros produtores, mas desonera os municípios, principalmente os mais pobres. Nós estamos pagando essa conta. Estamos pagando essa conta, né? Se você vai isentar o ICMS na cesta básica, importantíssimo para a população. É importante que se dê acesso à população a itens da cesta básica, mas que precisa recompor essa receita que vai ser perdida de alguma forma, né? Então, também na marcha irá ser solicitada que os municípios e os estados tenham participação nas contribuições sociais que é exclusiva do governo federal. Então, precisa que essa reforma tributária seja efetivada o mais rápido possível para que possa os entes federados, municípios, que é lá onde acontece, que precisam ser fortalecidos. Não é? A questão dos gestores que tenham o poder de investimento para que o município ele possa caminhar com suas próprias pernas e que possa atender com qualidade e com serviço público de qualidade à população. Pois é, esse é um pacto federativo de padrasto, né? Não deve ser de pai. É um pacto que definitivamente pune exatamente de onde saem os recursos que são arrecadados pela União. Essa é uma coisa que precisa ser resolvida rapidamente, até porque as demandas que estão sendo alocadas nos municípios são muitas.
todos os anos. Saúde, a questão municipal, educação, a questão municipal, a geração de emprego, a geração de renda. Então, tudo ficou para o município. Mas os recursos? Você conveni, por exemplo, eu gosto muito de citar o PSF, que é um programa belíssimo e já é responsável por vários índices que tem mostrado que é possível se fazer uma saúde de qualidade. Por exemplo, o índice de mortalidade infantil melhorou muito e é um trabalho árduo dos municípios na atenção básica e demonstrado uma eficácia muito forte do Programa Saúde da Família. Mas o financiamento dele está caminhando, e 2 ou 3 semanas passadas teve um movimento dentro da AMA de descredenciamento de alguns municípios do PSF por não conseguir se pagar essa conta. Então precisa que se tenha essa política de estabilidade dos programas que são conveniados com os municípios. Nós não temos uma política de atualização, né, durante do ano que se passa para o outro. E você tem uma negociação, a classe solicita um plano de carreira justo e é salutar que isso aconteça. Mas se você não tem uma política estável de financiamento para esses programas, termina que lá na frente você não consegue ofertar um serviço de qualidade. Então vai ser solicitado também uma atualização monetária a cada ano para que se possa garantir um plano de carreiras eficientes capaz de motivar os funcionários a estar trabalhando com a qualidade necessária para a população. E a própria ampliação, né, desse sistema, que significa um pouco mais adiante, você economizar recursos na média e na alta complexidade. Olha, o Pauta Especial volta daqui a pouquinho e neste segundo bloco nós estaremos falando sobre ConeSul. Você vai conhecer o que quais são os seus princípios, o que é que norteia o ConeSul e de que maneira você, que está aí nos municípios que fazem parte do ConeSul, pode sair ganhando. Pauta Especial volta já já.